Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A banda é uma canção de Chico Buarque que já foi cantada por muita gente, inclusive pela inesquecível Nara Leão. No programa de hoje, recebemos uma das maiores atrizes do nosso país. E ela nos palcos rende uma homenagem exatamente a Nara Leão. E nós rendemos uma homenagem a ela. Seja muito bem-vinda, minha querida Zezé Polessa. Todos os aplausos. E no terceiro sinal, um viajante que percorre o país em busca de histórias escondidas e lugares surpreendentes. Com o projeto Tesouros do Brasil, estou falando do queridíssimo João Vitor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Opa! Diretamente desse teatro lindo aqui, Teatro de Arena, do Sesc Copacabana, começando mais um Arena dos Saberes. Essa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo, que leva arte, literatura, informação, e que hoje leva para você essa atriz maravilhosa que é a Zezé Polessa. Coisa boa te receber. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Zezé, daqui a pouco a gente vai falar do espetáculo. Mas como a gente começou com uma música que está no espetáculo, que a Nara cantava, do Chico Buarque, não é bonito a letra dessa música poética? Porque o Chico é gigante, né? Mas assim, você imaginar cada uma daquelas cenas e a banda passando, né? É lindo. E é um ritmo, né? A marcha era um ritmo, um tipo de música que estava muito em desuso. Então, o Vinícius recupera na Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que eu também canto, e o Chico vem com essa música que eles resolveram, inclusive, sair um pouco da coisa do protesto, da música de protesto e tal, que já tinha muita gente nessa onda, eles resolveram surfar em outra onda. Ele e a Nara, eles combinavam muitas coisas, assim, ela pedia muitas músicas para ele, né? E resolveram então fazer uma música que não fosse tão politizada, tão música de protesto, que fosse mais uma música romântica, mas o Chico não consegue, né? Ele dá um jeito. Ele dá um jeitinho de essa gente sofrida, né? Despediu-se da dor, e o final da música é que quando a banda passa, todo mundo volta a ficar triste de novo. Porque é só um alento, não era uma mudança, não foi uma mudança, né? É lindo, gênio, né? Por que Nara Leão? É um espetáculo lindo, eu fui assistir, fiquei fascinado. Bom. Você interpreta de uma forma magistral, assim, a maneira com que você faz a Nara. Tem uma coisa tão introspectiva, tão bonita, e ao mesmo tempo com uma leveza, com uma autenticidade, né? Um texto lindo do Falabella também. O texto é muito bonito, porque é um texto muito poético, né? Ele traz palavras, ele é um texto muito poético, porque é uma pessoa que
que volta, né? Na verdade, não sou eu interpretando a Nara, é a Nara que volta, graças à possibilidade que o teatro dá de se fazer isso, né? Eu já parti, mas eu posso estar aqui presente e futuramente porque eu estou no teatro. No teatro a gente pode tudo, né? Então eu fiquei assim, eu fico muito à vontade também para entrar e sair dela e as coisas não são contadas, né? Você viu, mas os outros não viram. Não são contadas assim, não é memória, não são lembranças, Ela fala de uma teoria metafísica, que é uma teoria que o Miguel é muito apaixonado por essa teoria, que diz que o planeta é revestido por uma fina camada de cera. E nessas placas de cera, a nossa história toda, de todo mundo, está sendo gravada. Então, a qualquer momento, uma cena dessa pode voltar. E aparecer na sua frente como se estivesse acontecendo pela primeira vez. E os fatos que ela vai narrando, as histórias que ela quer contar, são como se saíssem dessa camada de cera, como se tudo ficou gravado ali. Então, não é simplesmente falação, contar os fatos da vida dela que ela escolheu contar, mas as coisas vêm, ela é invadida pelas... Não deixam de ser lembranças, né? Mas é mais por vivências do que por lembrança, assim, realmente. Então, é muito bonito, assim. Então, não tem a coisa da idade, por exemplo, né? Ela tem 15 anos, ela tem 30, ela tem 47, a idade que ela morreu muito jovem, né? A turma dela, Caetano, Gil, Fagner, tá todo mundo aí, né? Fagner era mais novo. Mas tem bastante gente aí, né? Então, mas ela deixou uma história, né? Ela Já que deixou você falou do um Falabella, legado. vamos ver o que Falabella gravou para você. Opa! Eu tenho uma relação de muitos anos com a Zezé Polessa, uma relação de afeto, de amizade. Nós nos conhecemos lá atrás, no começo das nossas carreiras, com 20 e poucos anos, no Despertar da Primavera. E há relações que sobrevivem e que atravessam toda uma vida. A nossa é assim. Nós fizemos vários espetáculos juntos, no palco juntos, eu escrevendo para ela fez A Minha Grande Vilã, Na Lua Me Disse. E, enfim, é uma atriz com imensos recursos, com ferramentas espetaculares. E escrever para ela é sempre uma honra. E essa peça eu escrevi especialmente para ela, homenageando a grande Nara Leão e homenageando essa minha amiga de toda uma vida. Um grande beijo. Obrigada, Miguel. Muito bacana, né? É muito amigo, bacana irmão, essa trupe irmão, do teatro, né? Das artes. E incrível, a gente começou com um espetáculo chamado Despertar da Primavera, né? Onde estávamos todos despertando. Daniel Dantas, com quem eu me casei, tenho meu filho, Maria Padilha, Rosane Goffman. Formou, assim, uma turma ali, e eu e Miguel. Você ia fazer medicina? Eu fiz. Sou bem louca para isso. Entre medicina e teatro, você ficou com teatro? Na verdade, no meio, assim, no terceiro ano da medicina, eu já sabia que não era muito aquela minha praia. Mas aí eu sempre gostei de estudar, eu tinha uma turma muito legal na faculdade. Mas desde que primeiro dia que eu fui para a escola, eu fui para a escola à tarde, eu fui para a escola com 7 anos. Fui aprender a ler com 7 anos. Mas, primeiro dia, a gente já começou a organizar uma festa. E era engraçado, porque eu não era essa menina, assim, desinibida, que levanta e fala versinho, nada disso. Eu era tímida. Mas eu fiquei entusiasmadíssima com aquilo. E aí, toda a onda da escola era preparar as festas, os teatros, os acontecimentos, e tudo a gente festejava, né? Primavera, eu fiz uma cigarra, cantei. Natal, fazia o presépio, Dia das Mães, a gente comemorava muito, Dia dos Professores. Dia dos Professores não tinha comemoração, não, porque os professores preferiam ficar em casa do que na escola. No descanso merecido. Mas então, quando eu fui
fazer medicina, na verdade, eu achei que eu ia fazer um grupo de teatro na faculdade, mas imagina. Os estudantes de medicina tinham 8 horas por dia de faculdade, ninguém tinha tempo, né? E aí eu comecei a fazer teatro fora. Foi a primeira vez que eu fui na Aliança Francesa de Copacabana. Eu comecei a fazer teatro lá. Inclusive, é quando eu conto o início da minha carreira, que acaba sendo muito cedo, né? Muito antes, por exemplo, do Despertar. Porque uma vez eu perguntei para a Fernanda Montenegro, como é que a gente... Eu estou confusa com quando eu comecei a carreira. Porque teve essa coisa da Aliança Francesa, depois teve o Despertar, depois eu parei para ter filho e tal, e retomei, então tem outro começo. Aí a Fernanda disse, a carreira começa quando abre a bilheteria. e realmente, na Aliança Francesa, a gente tinha uma bilheteria. Fazia peça sexta, sábado e domingo e cobrava ingresso. Então, eu conto o início da minha carreira de 73, é muito cedo. Eu já estou com 53 anos, de carreira, né? Mas isso você conciliava a medicina com o teatro, com a Aliança Francesa? Conciliava. Aí, quando eu quis parar, foi uma confusão assim, familiar, porque eu ia largar uma coisa por uma coisa certa, porque era incerto a coisa do teatro, não era uma coisa assim muito decidida de que era aquela profissão que eu queria ter. Porque era assim, medicina era uma profissão, o teatro não era uma profissão para mim. Não tinha nenhum ator na minha família, não tinha ninguém de teatro, então eu também não entendia muito. Eu entendia o que era fazer, o que era aquela paixão, o que era a melhor hora da escola, o que era o melhor momento do dia, era quando eu ia para o teatro. Mas eu não sabia. Aí eu resolvi, então, terminar, me formar. Depois ainda fiz um curso maravilhoso, porque aí tinha uma bolsa de estudos, tinha um dinheiro, eu já estava saindo de casa, que foi na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, um curso assim, avançado de medicina social. Foi muito interessante, foi a coisa mais interessante que eu fiz. Eu acho que a gente só encanta quando a gente se encanta, né? Você com precisa certeza, se encantar com a personagem para encantar as certeza. pessoas para isso, né? Com certeza. Mesmo que não seja um projeto seu, mesmo que não tenha sido uma ideia sua, né? Você vai fazer uma novela, por exemplo, tem lá os autores e 80 personagens e um é para você. Vai fazer uma vilã do Falabella, você não tem nada de vilã na vida e, de repente, dá certo, né? Mas era bárbaro, né? Porque era um personagem também que movimentava assim, um núcleo de muitos personagens interessantes, né? Protagonista assim, de televisão, vilão ou não vilão, ele tem essa qualidade, né? Vamos cantar um trechinho da Nara? Aproveitar aqui? Vamos. Vamos cantar? Eu queria cantar uma bossa nova, bem Vamos lá. bossa nova. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o corcovado, o Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Obrigada, cantaram muito bem. Obrigada. André Torquato, ao encontrar você, eu descobri o que é felicidade, meu amor.
André, quando você ouve essas canções, essas músicas e tal, não muda o seu coração? Eu sinto um ódio mortal, meu coração apodrece. Zezé, o André é um grande ator e aqui ele é o nosso antropólogo das causas espinhosas tal, e ele desistiu do amor. Desisti, Zezé. O que você diz sobre isso, Zezé? Eu acho que tem que ouvir Nara Leão. Eu vou assistir sua peça, então. Vai. Então pronto. Vai assistir. Teatro Clara Nunes. Começa dia 6 de março. Dia 6 de março. É. São Paulo foi uma temporada linda, né? Foi. As pessoas saindo cantando as músicas. É tão bonito quando as pessoas saem do teatro e toca assim na alma e sai cantando a música Tem um e pensando, poeta né? lindo, Caio Fernando Abreu, que ele fala que a vida fica muito melhor quando se aprende a ouvir Nara Leão. Olha. É porque ela tem uma coisa assim muito delicada, né? Que ela não é uma coisa assim que chegue com muita facilidade. Você tem que realmente parar e ouvir, né? E muda tudo. E até no começo algumas pessoas criticavam por isso, né? Porque achavam que ela contida demais, né? Que tinha, que né? não tinha, né? Na verdade, ela tinha assim muitos interesses, sabe? Um dos interesses dela era garimpar as coisas da música brasileira. Uma época que não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso, então ela viajava para conhecer a música brasileira. Ela foi numa dessas que ela foi para o Nordeste e conheceu Caetano, Gil, Gal, Bethânia. Eles tinham acabado de gravar um show que eles tinham feito amador num Teatro Vila Velha, na Bahia. E ela namorava, estava namorando não sei se ele era técnico de som ou iluminador, ele tinha trabalhado nesse show desses meninos. Mas a Nara já era Nara Leão. Já era assim da bossa nova e tal. Acho que ela ainda não tinha... A banda foi uma coisa que estourou pro Brasil inteiro, né? Por conta da televisão, do Festival da Record. Mas ela já era Nara Leão, da bossa nova do protesto. Já tinha tido o show Opinião. E eles estavam ali começando. E ela ficou muito encantada. Aí eles iam ouvir. Foi no dia que eles iam ouvir a fita do primeiro show deles. E ela ficou encantada e tal. Até trouxe umas músicas para gravar, mas não deu certo a gravação, como era o sistema em Salvador e como era no Rio, ela não conseguiu gravar. Mas ela conheceu Caetano, Gil, amou, ficou totalmente impactada por eles. E quando ela voltou e fez o show Opinião, que foi um grande acontecimento, né? Assim, na história da música e do teatro, do show, né? Foi o primeiro show assim claramente contra a ditadura militar que tinha se instalado, né? Ela não fez muito tempo. Foi um show idealizado pelo segundo disco dela, que chamava Opinião, de Nara. E aquela galera ali, o Oduvaldo Viana Filho, Ferreira Goulart, o Paulo Pontes, eles ouviram o disco porque no segundo disco, já no primeiro, mas no segundo mais ostensivamente, ela trouxe os compositores do Morro. Então, ela era uma garota da Zona Sul, de classe média, bem... Com essa sensibilidade. Com essa sensibilidade. Ela nem chegou a gravar a Bossa Nova, porque tinha muita gente já gravando a Bossa Nova. E ela, em 64, o João Gilberto gravou em 57, 8, o Chega de Saudade. Então, já tinha muita gente fazendo coisa. Ela foi e gravou esses Cartola, Zequete. Diz que Fui Por Aí é um samba do primeiro disco. Intervalo rápido, a gente continua aqui com a Zezé Polessa. Descobriu no Brasil o caminho das Índias. Falou ao Peru, vais para caminho escrever para o rei. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá.
Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Estamos de volta aqui agora com o João Vitor, falando dos tesouros do Brasil. Coisa boa, João, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Plateia enorme, estou até aqui meio assustado, normalmente sempre falando só com o celular. Você fala só assim, né? Vai nos lugares legais, fica gravando. Muitos. Mas você nunca viu uma plateia tão legal quanto essa plateia daqui. Você Tudo não assim, tem. né? Ô, João, você nasceu em Brasília. Sou brasiliense, da Gema. E depois... Engraçado, tem gente boa que nasce em Brasília. Meu conterrâneo, maravilhoso. Brasília. O André Eu de adoro Brasília. Brasília. Sim, tem muita gente legal de Brasília. Como em todos os lugares, tem muita gente legal e tem gente que não é tão legal. Mas muita gente que as pessoas levam pra lá, Também né? levam pra lá, né? Vota e vai pra lá. Mas do povo que nasceu também tem gente mais ou menos. E você resolveu mostrar essa riqueza cultural do Brasil, essa riqueza artística. Como é que veio a ideia de fazer um site para mostrar isso para as pessoas? O Tesouros do Brasil foi uma mudança de carreira muito brusca pra mim. Eu já tinha... Você é engenheiro. Eu sou engenheiro civil de formação. Me formei lá em Brasília, vim para o Rio de Janeiro a trabalho, trabalhando em obras de grande porte, tipo ponte, estrada, porto. Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida, que foi o amor, que foi meu namorado. Eu encontrei ele em 2012 e ele trabalha muitos anos como agente de viagem, trazendo estrangeiros para o Brasil. Então ele sempre teve um olhar muito, muito cuidadoso de achar esses tesouros, essas riquezas do Brasil, mas sempre voltado a mostrar o melhor turista, do Brasil, né? para o turista estrangeiro. E aí eu já estava meio desiludido ali da minha carreira de engenheiro civil, não estava gostando muito daquilo. E aí eu olho pro lado, tô do lado de um dos maiores experts, e através do olhar dele eu fui me apaixonando pelo Brasil. E eu sempre gostei muito de criar conteúdo para as minhas redes sociais pessoais. E aí eu comecei a postar os lugares que eu estava indo com o Bruno, que é o Tesouros do Brasil, um projeto a 4 mãos. Aí eu acabava de mostrar meus amigos. Eu não sabia que existia isso, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia. E aí foi plantando uma sementinha, e aí depois de um tempo eu falei, cara, eu acho que dá pra gente tentar profissionalizar isso e criar um projeto bacana que seja diferente do trabalho do Bruno, que é um Brasil para estrangeiros, era um Brasil para brasileiros. Para a gente trabalhar um pouco com essa coisa da autoestima, de mostrar o Brasil mesmo, apresentar o Brasil do norte para o Brasil do sul, o Brasil do interior para o Brasil do litoral, e também fazer com que os brasileiros tivessem orgulho de umas coisinhas que muitas vezes as pessoas nem têm noção da riqueza daquilo, porque faz tanto parte do nosso cotidiano. E aí, através de a gente colocar uma câmera, colocar um celular, colocar um vídeo editado, a pessoa fala, ué, Não sabia. não sabia que as pessoas se interessavam tanto por isso. E quando eu me mudei para o Rio, não tem muito isso. Eu mostrava coisas do cotidiano do Rio de Janeiro, do meu dia a dia, e as pessoas ficavam assim, embasbacadas, encantadas. Mesmo quem mora no Rio, né? Mesmo quem mora no Rio. Tanto é que o nosso público bem grande é de cariocas. E aí, o Tesouros do Brasil foi desenvolvendo, e aí a gente tem agora o canal do YouTube. Então vou fazer uma viagem pelo Brasil. Fala um lugar lindo do norte, assim. Uma experiência incrível do norte. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Amazônia não foi nem pela região norte, foi pela região centro-oeste. Eu estava no norte do estado do Mato Grosso. Mas aí depois eu tive uma experiência que chama a Pousada Uacari, que é uma pousada de desenvolvimento sustentável, um turismo de base comunitária muito bem feito, que fica no meio de uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma pousada flutuante. E é tudo super sustentável, e os seus guias são guias locais, e é uma experiência fantástica. Todo lugar que você olha é verde, 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 verde. As pessoas muito carinhosas, comida completamente diferente, nunca tinha provado aqueles sabores. Então, assim, do norte, eu amo essa pousada Uacari, a reserva Uacari. Nordeste. Ai, aí é complicado, porque Que é meu muito pai é lugar bom. pernambucano. Eu passei minha vida inteira, meu pai socava a gente dentro de uma caminhonete lá em Brasília e a gente ia pro Nordeste. Todas as vezes. Ele é pernambucano, do sertão pernambucano. E aí a gente sempre ia, e no meio do caminho, para ficar uma viagem menos cansativa, a gente visitava alguma das capitais. Mas assim, hoje minha queridinha é uma ilha que fica mais ou menos 100 quilômetros ao sul de Salvador, que chama Boipeba. É meio um trampo para chegar lá, mas eu acho que é por isso que é tão gostoso. E é uma ilha que não tem carros, então você tem que fazer deslocamentos todos a pé, tem que pegar tem uma jardineira com um trator que te leva para cima e para baixo. Tem muita comida boa baiana, que assim, né, fantástica. Então, assim, Nordeste é difícil, mas eu falaria Boipeba, a praia de Moreré ali. E que seu é pai meu é de que cidade de Pernambuco? Meu pai é de uma cidade chamada São José do Belmonte,
que tem uma festa incrível que chama o Festival da Pedra do Reino, que foi um trabalho desenvolvido até pelo Ariano Suassuna. É uma história cheia de que mistura Que não é mítica. pernambucano, embora os pernambucanos digam que ele é pernambucano. Exato, ele é paraibano. Mas ele amou Pernambuco e adotou Pernambuco, né? Então, meu pai é dessa cidade, São José do Belmonte, inclusive lá no nosso canal do YouTube, já gravei alguns vídeos dessa terra dele, que a Caatinga tem uma beleza assim que pouquíssimos brasileiros têm a curiosidade de explorar, pouquíssimos conhecem, mas assim é uma riqueza muito única e é um lugar lindo, lindo, lindo. Vamos pro sul do Brasil. O sul do Brasil, cara, eu sou muito fã de praia, de natureza. Então, assim, sendo bem clichêzão, assim, cara, Florianópolis realmente é muito incrível. Eu amo Florianópolis, mas tem um motivo para Foz do Iguaçu, as cataratas sendo um dos lugares mais visitados do Brasil. É realmente um espetáculo, aquela mistura de Mata Atlântica, aquelas quedas d'água. E sem contar de que é uma cidade muito bem preparada para receber o turista. Então, tipo assim, desde você é da terceira idade, você vai com criança, você consegue ter além das cataratas, o espetáculo do lado brasileiro e do lado argentino, você tem, tipo assim, uma miríade de coisas para fazer, ocupar, é um destino bem E é um completo. espetáculo da natureza, né? Ver aquela força da fantástico. água. Eu fiquei emocionado a primeira vez que eu fui. Tanto é que foi um vídeo que eu peguei tempo bem ruim lá e tudo mais. E aí foi um vídeo que eu tive que até tirar um pedaço dos que eu tava, tipo, com cara de choro. Eu fui ver assim, eu tava vendo meus takes, eu com cara de choro. Eu falei, foi tudo pro lixeira. Sudeste. Sudeste, pra mim, é o Rio de Janeiro. Eu sou completamente apaixonado por essa cidade. Eu não gostava daqui. Quando o meu primeiro emprego aqui, quando eu vim, eu ficava pedindo pro meu chefe, cara, tem como me transferir para outra cidade, voltar para Belo Horizonte, que era a sede da empresa. E aí agora, nada me tira daqui. Então fala alguma coisa do Rio. Assim, eu acho que o Rio, agora a gente tem que fazer um recorte pro Rio turístico, porque é sempre muito difícil falar do Rio de Janeiro, porque para falar do Brasil é muito difícil, para brasileiros é muito difícil. Porque uma vez o Alex Atala, o chefe do Dom, uma vez ele falou assim, para mim é muito mais fácil fazer um prato super complexo, com foie gras, com formiga, porque as pessoas não estão acostumadas a comer aquilo no dia a dia, então quando eu ofereço, elas estão com a cabeça aberta, elas experimentam. Mas quando você mostra o Brasil, as pessoas têm propriedade, elas estão ali naquela cidade. Então, se você fala alguma coisa e se você fala errado, vai ter uma enxurrada de pessoas falando, você está errado, não é bem assim. E falar do Rio de Janeiro, apesar de que é uma coisa que eu gosto de falar muito, tem muito disso, porque é uma cidade de muitos contrastes, é uma cidade que muitas pessoas não estão preparadas. Tem belezas muito diferentes. Belezas né? muito diferentes. A gente tem uns problemas também sociais aqui, mas é uma cidade que, nesse recorte turístico, esse recorte da gente tentar, né, olhar pelo lado positivo, é uma cidade que encanta pelo cotidiano. Essa coisa de que quando você tá indo... Eu lembro que quando meu primeiro emprego aqui, eu tava indo pro ponto de ônibus, derretendo, porque eu tinha que trabalhar de esporte fino. Então eu tava derretendo de camisa social e eu cruzava com uma pessoa de sunga. E aí o cara saindo, que tinha feito... E aí você tá na padaria, tem isso. Aí tem o turista estrangeiro e tem você ali só querendo comprar o pão para ir para casa. Eu acho que o cotidiano do Rio de Janeiro é muito apaixonante. Aí quando você tá lá fazendo suas coisas, pegando o seu carro, tá no ônibus, você sai de uma estação de metrô e daqui a pouco você tá de cara assim com o Cristo Redentor, um pão de açúcar, com um bloco de carnaval passando na sua frente. Então é uma cidade que encanta muito pelo cotidiano. Você não precisa pagar um ingresso, entrar em nada, você não precisa, você simplesmente, na hora que você pousou aqui, você chegou na rodoviária, você chegou... É só se encantar, né? Já É só começa se ali encantar. o produto turístico, né? A gente falando de indústria. E às vezes a gente vê paisagens tão lindas, né? E se acostuma com ela. E não deveria se acostumar. Você vê um apoador, não é para se acostumar. Aquele pôr do sol é uma coisa deslumbrante, né? Você fica na... E de vez em quando eu fico me treinando para não me acostumar. Centro-oeste ali, no entorno de Brasília. Não, assim... Cara, todo Goiás mundo também tem Velho. que conhecer. Não, Goiás Velho tem uma história ótima. Goiás Velho foi o primeiro vídeo do meu canal. Goiás Velho foi não briguem comigo, tá? É cidade de Goiás ou Goiás Velho, porque muitas vezes eles não gostam muito. Os vilaboenses não gostam que chamem de Goiás Velho. Foi o primeiro vídeo de Tesouros do Brasil. Parece que eu tava correndo uma maratona, porque eu tava tão nervoso, que a adrenalina lá em cima. Mas é uma cidade super charmosa, né? Que é tombada pela Unesco. Terra de Cora Coralina, com todos os seus poemas. E o legal do Tesouros do Brasil é que eu sempre fui uma pessoa muito aplicada na escola, sempre gostei muito de escola, sempre detestei história.
especialmente história do Brasil. Nunca gostei, nunca me interessei. Com Tesouros do Brasil, quando você vai para um lugar desse, como a cidade de Goiás, você fala, você começa a entender. Você começa, quando a gente ficava lendo aquilo, entradas e bandeiras, expedições para o interior do Brasil. Quando você chega lá, você vê assim que hoje em dia já é um acesso complicado, com estrada duplicada, você tem que pegar várias horas de Goiânia para chegar lá. Você fica imaginando, essa galera se enfiava no mato, os bandeirantes, o Anhanguera, para chegar lá, para procurar ouro, sabe? Aí você começa, mas quem chegou antes? Quem veio depois? Quais foram as rotas? E aí hoje eu sou apaixonado por história brasileira. E é legal esse diálogo, né, da história do lugar com as pessoas. Cora Coralina, pra vocês terem uma ideia, Cora Coralina, naquela época, fugiu com um homem casado. Saiu de Goiás e foi para o interior de São Paulo. Aí ela, né, teve os filhos, ela fazia doces, ela adorava fazer doces, quis ser vereadora, perdeu a eleição para vereadora Cora Coralina. Aí, aos 70 anos, a mulher vai estudar datilografia para datilografar os poemas dela. Aos 75 anos, ela lança o primeiro livro. Eu acho isso tão legal, porque tem gente assim que não consegui viver, já estou com 50, já estou com 40. A mulher com 75 estava começando a lançar um livro, né? E lá você vai conversando com as pessoas, você vai sabendo também todas as fofocas, a galera fala, porque ela era uma mulher de personalidade forte. E aí eu também não sabia disso, até ir lá. Começar a conversar, eu descobri que tinha muito, ela não se bicava com muita gente, porque ela tinha essa coisa, né, de ser muito pra frente. Naquela época, ela sai da cidade e atrás do homem casado. Então, assim, como você vai lá, vai para Minas Gerais, né? Como você vai fazer uma coisa lá, a gente falou da Cora, podemos falar da Adélia Prado, viva em Divinópolis. Não, deixa eu pesquisar essa mulher, quem é, o que ela fez, qual é a cultura, qual é a comida daquele lugar. Então, isso é muito bacana, porque também é um elemento incentivador, né? Para você, até para você despertar. Eu vi os seus vídeos, é muito legal, né? Seu canal é muito legal, muito bem feito. Dá uma vontade de você ir lá, porque você mostra uma praia, como é que é, e mostra as pessoas. E é legal isso, né? Às vezes a gente está nesse país que é tão fascinante, que é tão diverso e é tão único ao mesmo tempo, né? O Brasil é o mesmo país, com a mesma língua, com jeitos diferentes, com comidas diferentes, com danças diferentes, com costumes diferentes e tal. Mas é o mesmo país e às vezes a gente não valoriza essa riqueza desse país imenso, né? Cara, assim, a gente tem várias coisas que motivam o Tesouros Brasil, motivam a mim a continuar com o projeto, porque trabalhar com rede social e com YouTube, com canal, é tudo muito... É meio desgastante demais, assim. Você fica muito vulnerável. Eu comecei esse projeto achando que eu não ia ter chefe nenhum. Na verdade, cada like é um chefe, né? Cada comentário é um gerente que tá aqui na sua orelha. Mas, assim... Você é daqueles que tem 200 elogios e um te critica e você fica na crítica? Então... É o André, assim. É complicado isso. Mas uma das coisas que mais motivam a gente, além do fazer o brasileiro descobrir novas coisas, é quando esse nosso público se vê e se vê bem representado. Assim, quando a gente lê um comentário das pessoas locais, a pessoa que fala, nossa, eu amo essa praia, eu amo essa cidade, obrigado por ter mostrado esse canto. Nossa, muitos brasileiros que moram no exterior e falam, nossa, estava morrendo de saudade desse lugar. Quando a gente vê que a pessoa se vê bem representada e trabalha um pouco aquela coisa do orgulho e da autoestima, para mim ali todos os haters, todas as inconsistências e dificuldades de trabalhar com isso somem e a gente fica super emocionado. Eu dou palestra no Brasil todo, já fui para todos os estados, tá? E adoro conversar com as pessoas. Você gabaritou, todos já? Todos. A região norte inteira, nordeste, e várias vezes. E os interiores, que também... Os interiores são diferentes das capitais, né? Até no sotaque, na pronúncia. Eu estive agora na Praia de Carneiros, lá no interior de Pernambuco, que é um lugar que é um paraíso, né? No casamento do João e da Tabata. E é tão legal, porque eu fui um dia antes, né? Aí tem a igreja de São Benedito, eu queria entender a história da igreja de São Benedito, o que fizeram a história... É muito interessante que cada lugar que você vai, né? A região norte é de uma riqueza. Você pega aquelas distâncias, 20 dias para ir de barco de um lugar a outro do Amazonas. Isso é impressionante, né? Imagina, 20 dias... Você tá um lugar no Rio Amazonas que você não olha eu um até lado não no fiz outro, nenhuma dessas grandes oceano. expedições, assim. Eu quero fazer fluviais ainda vou fazendo. O que falta para você? Quando você... No seu canal, por exemplo, as pessoas dão sugestão? Sim, sempre. Você não foi para tal lugar, vai lá. Sempre peço, assim. As pessoas gostam muito de praia lá no canal, mas eu gosto... O que eu tô querendo fazer muito é festas populares, assim, também.
Eu gosto muito de As festa. festas de São João, por exemplo, do Nordeste são impressionantes. Exato, eu conheci algumas, eu conheci a de Maracanaú, conheci... Parintins já foi? Não, então, aí tem várias. Eu quero meio que fazer essas grandes festas e grandes festivais. Você já foi pra Cachoeira Paulista? Não, Ah, meu onde Deus. é isso? É a cidade que eu nasci. Ops. Vamos bater um papo, cadê a prefeitura pra me convidar? Vou te dizer um monte de coisa de Cachoeira Paulista. Mas assim, eu gosto de falar muito de viagem, gosto de falar de viajar, porque você estando num lugar é diferente a experiência. Mas o Tesouros do Brasil, uma das metas agora daqui pra frente, que a gente quer explorar mais, são essas brasilidades, mas assim, é do dia a dia, cultura. A gente quer explorar um pouco mais os nossos artistas populares, a gente quer falar um pouco mais do que torna o brasileiro tão único, tão apaixonante. Quem acompanha as redes sociais sabe que agora o Brasil Core, né, que eles estão chamando agora, o Brasil tá numa alta, assim, nunca antes vista, assim, ser brasileiros. As pessoas estão vendo a gente com muita admiração. E tem uns detalhezinhos de cada região, de cada povo, né, igual você estava falando, sotaques, que merecem ser celebrados e merecem que a gente Para a coloque um gente holofote. valorizar mais, né? Sim, Pra sim, gente valorizar. sim. Obrigado, querido. Eu Obrigado que pela sua agradeço. presença. Obrigado. Muito bom. A gente vai deixar o site aí para vocês conhecerem mais o trabalho do João. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo privilégio de entrar na sua casa. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo para você. Sorria para mim, meu Brasil, assim, ria largo do fundo aqui, e aqui do nada. Não vá trair o seu dom de cair de pé. Logo agora que eu escrevi uma canção de fé. Atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, Quem libertou, quem construiu. Quem já se viu tanto Pedro viver assim. Quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias, falou ao Peru, vais para caminho escrever para o rei. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Estamos de volta aqui agora com o João Vitor, falando dos tesouros do Brasil. Coisa boa, João. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Plateia enorme, tô até aqui meio assustado, normalmente sempre falando só com o celular. Você fala só assim, né? Vai nos lugares legais, fica Muitos, gravando. muitos. Mas você nunca viu uma plateia tão legal quanto essa plateia daqui. Você Tudo não assim, tem. Ô, João, você nasceu em Brasília. Sou brasiliense, da Gema. E depois... Engraçado, tem gente boa que nasce em Brasília. meu conterrâneo, maravilhoso. Brasília. O André Eu de adoro Brasília. Brasília. Sim, tem muita gente legal de Brasília. Como em todos os lugares, tem muita gente legal. E tem gente que não é tão legal. Mas muita gente que as pessoas levam pra lá, Também né? levam pra lá, Pô, né? vota e vai pra lá. Mas do povo que nasceu também tem gente mais ou menos. E você resolveu mostrar essa riqueza cultural do Brasil, essa riqueza artística. Como é que veio a ideia de fazer um site para mostrar isso para as pessoas? O Tesouros do Brasil foi uma mudança de carreira muito brusca pra mim. Eu já tinha... Você é engenheiro. Eu sou engenheiro civil de formação. Me formei lá em Brasília, vim pro Rio de Janeiro a trabalho, trabalhando em obras de grande porte, tipo ponte, estrada, porto. Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida, que foi o amor, que foi meu namorado. Eu encontrei ele em 2012
E ele trabalha muitos anos como agente de viagem, trazendo estrangeiros para o Brasil. Então, ele sempre teve um olhar muito, muito cuidadoso de achar esses tesouros, essas riquezas do Brasil, mas sempre voltado a mostrar o melhor do turista, Brasil, né? para o turista estrangeiro. E aí, eu já estava meio desiludido ali da minha carreira de engenheiro civil, não estava gostando muito daquilo. E aí, eu olho para o lado, tô do lado de um dos maiores experts, e através do olhar dele, eu fui me apaixonando pelo Brasil. E eu sempre gostei muito de criar conteúdo para as minhas redes sociais pessoais. E aí eu comecei a postar os lugares que eu estava indo com o Bruno, que é o Tesouros do Brasil, um projeto a 4 mãos. Aí eu acabava de mostrar meus amigos. Eu não sabia que existia isso, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia. E aí foi plantando uma sementinha, e aí depois de um tempo eu falei, cara, eu acho que dá pra gente tentar profissionalizar isso e criar um projeto bacana que seja diferente do trabalho do Bruno, que é um Brasil para estrangeiros, era um Brasil para brasileiros. Para a gente trabalhar um pouco com essa coisa da autoestima, de mostrar o Brasil mesmo, apresentar o Brasil do norte para o Brasil do sul, o Brasil do interior para o Brasil do litoral, e também fazer com que os brasileiros tivessem orgulho de umas coisinhas que muitas vezes as pessoas nem têm noção da riqueza daquilo, porque faz tanto parte do nosso cotidiano. E aí, através de a gente colocar uma câmera, colocar um celular, colocar um vídeo editado, a pessoa fala, ué, Não sabia. não sabia que as pessoas se interessavam tanto por isso. E quando eu me mudei para o Rio, não tem muito isso. Eu mostrava coisas do cotidiano do Rio de Janeiro, do meu dia a dia, e as pessoas ficavam assim, embasbacadas, encantadas. Mesmo quem mora no Rio, né? Mesmo quem mora no Rio. Tanto é que o nosso público bem grande é de cariocas. E aí, o Tesouros do Brasil foi desenvolvendo, e aí a gente tem agora o canal do YouTube. Então vou fazer uma viagem pelo Brasil. Fala Vamos. um lugar lindo do norte, assim. Uma experiência O incrível do norte. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Amazônia não foi nem pela região norte, foi pela região centro-oeste. Eu estava no norte do estado do Mato Grosso. Mas aí depois eu tive uma experiência que chama a Pousada Uacari, que é uma pousada de desenvolvimento sustentável, um turismo de base comunitária muito bem feito, que fica no meio de uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma pousada flutuante. E é tudo super sustentável, e os seus guias são guias locais, e assim, é uma experiência fantástica. Todo lugar que você olha é verde, 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 verde. As pessoas muito carinhosas, comida completamente diferente, nunca tinha provado aqueles sabores. Então, assim, do norte, eu amo essa pousada Uacari, a reserva Uacari. Nordeste. Ai, aí é complicado, porque Que é meu muito pai é lugar bom. pernambucano. Eu passei minha vida inteira, meu pai socava a gente dentro de uma caminhonete lá em Brasília e a gente ia pro Nordeste. Todas as vezes. Ele é pernambucano, do sertão pernambucano. E aí a gente sempre ia, e no meio do caminho, para ficar uma viagem menos cansativa, a gente visitava alguma das capitais. Mas assim, hoje minha queridinha é uma ilha que fica mais ou menos 100 quilômetros ao sul de Salvador, que chama Boipeba. É meio um trampo para chegar lá, mas eu acho que é por isso que é tão gostoso. E é uma ilha que não tem carros, então você tem que fazer deslocamentos todos a pé, tem que pegar tem uma jardineira com um trator que te leva para cima e para baixo. Tem muita comida boa baiana, que assim, né, fantástica. Então, assim, Nordeste é difícil, mas eu falaria Boipeba, a praia de Moreré ali. E que seu meu pai é amor. de que cidade de Pernambuco? Meu pai é de uma cidade chamada São José do Belmonte, que tem uma festa incrível que chama o Festival da Pedra do Reino, que foi um trabalho desenvolvido até pelo Ariano Suassuna. É uma história cheia de que Que mistura não é mítica. pernambucano, embora os pernambucanos digam que ele é pernambucano. Exato, ele é paraibano. Mas ele amou Pernambuco e adotou Pernambuco. Né? Então, meu pai é dessa cidade, São José do Belmonte, inclusive lá no nosso canal do YouTube, já gravei alguns vídeos dessa terra dele, que a Caatinga tem uma beleza assim que pouquíssimos brasileiros têm a curiosidade de explorar, pouquíssimos conhecem, mas assim, é uma riqueza muito única e é um lugar lindo, lindo, lindo. Vamos para o sul do Brasil. O sul do Brasil, cara, eu sou muito fã de praia, de natureza. Então, assim, sendo bem clichêzão, assim, cara, Florianópolis realmente é muito incrível. Eu amo Florianópolis, mas tem um motivo para Foz do Iguaçu, as cataratas sendo os lugares mais visitados do Brasil. É realmente um espetáculo, aquela mistura de Mata Atlântica, aquelas quedas d'água. E sem contar de que é uma cidade muito bem preparada para receber o turista. Então, tipo assim, desde você é da terceira idade, você vai com criança, você consegue ter além das cataratas, o espetáculo do lado brasileiro e do lado argentino, você tem, tipo assim, uma miríade de coisas para fazer. O
ocupar, é um destino E bem é um completo. espetáculo da natureza, né? Ver aquela força da fantástico. água. Eu fiquei emocionado a primeira vez que eu fui. Tanto é que foi um vídeo que eu peguei tempo bem ruim lá e tudo mais. E aí foi um vídeo que eu tive que até tirar um pedaço dos que eu tava, tipo, com cara de choro. Eu fui ver assim, eu tava vendo meus takes, eu com cara de choro. Eu falei, foi tudo por lixeira. Sudeste. Sudeste, pra mim, é o Rio de Janeiro. Eu sou completamente apaixonado por essa cidade. Eu não gostava daqui. Quando o meu primeiro emprego aqui, quando eu vim, eu ficava pedindo pro meu chefe, cara, tem como me transferir para outra cidade, voltar para Belo Horizonte, que era a sede da empresa. E aí agora, nada me tira daqui. Então fala alguma coisa do Rio. Assim, eu acho que o Rio, agora a gente tem que fazer um recorte pro Rio turístico, porque é sempre muito difícil falar do Rio de Janeiro, porque para falar do Brasil é muito difícil, para brasileiros é muito difícil. Porque uma vez o Alex Atala, o chefe do Dom, uma vez ele falou assim, para mim é muito mais fácil fazer um prato super complexo, com foie gras, com formiga, porque as pessoas não estão acostumadas a comer aquilo no dia a dia, então quando eu ofereço, elas estão com a cabeça aberta, elas experimentam. Mas quando você mostra o Brasil, as pessoas têm propriedade, elas estão ali naquela cidade. Então, se você fala alguma coisa e se você fala errado, vai ter uma enxurrada de pessoas falando, você está errado, não é bem assim. E falar do Rio de Janeiro, apesar de que é uma coisa que eu gosto de falar muito, tem muito disso, porque é uma cidade de muitos contrastes, é uma cidade que muitas pessoas não estão preparadas. Tem belezas muito diferentes. Belezas né? muito diferentes. A gente tem os problemas também sociais aqui, mas é uma cidade que, nesse recorte turístico, esse recorte da gente tentar, né, olhar pelo lado positivo, é uma cidade que encanta pelo cotidiano. Essa coisa de que quando você está indo... Eu lembro quando meu primeiro emprego aqui, eu estava indo para o ponto de ônibus, derretendo, porque eu tinha que trabalhar de esporte fino. Então eu estava derretendo de camisa social e eu cruzava com uma pessoa de sunga. E aí o cara saindo, que tinha feito... E aí você tá na padaria e tem isso. Aí tem o turista estrangeiro e tem você ali só querendo comprar o pão para ir para casa. Eu acho que o cotidiano do Rio de Janeiro é muito apaixonante. Aí quando você tá lá fazendo suas coisas, pegando o seu carro, tá no ônibus, você sai de uma estação de metrô e daqui a pouco você tá de cara assim com o Cristo Redentor, um pão de açúcar, com um bloco de carnaval passando na sua frente. Então é uma cidade que encanta muito pelo cotidiano. Você não precisa pagar um ingresso, entrar em nada, você não precisa, você simplesmente, na hora que você pousou aqui, você chegou na rodoviária, você chegou... É só se encantar, né? Já É só começa se ali encantar. o produto turístico, né? A gente falando de indústria. E às vezes a gente vê paisagens tão lindas, né? E se acostuma com ela. E não deveria se acostumar. Você vê um apoador, não é para se acostumar. Aquele pôr do sol é uma coisa deslumbrante, né? Você fica na... E de vez em quando eu fico me treinando para não me acostumar. Centro-oeste ali, no entorno de Brasília. Ah, não, assim... Cara, todo Goiás mundo também tem Velho. que conhecer. Ah, não, Goiás Velho tem uma história ótima. Goiás Velho foi o primeiro vídeo do meu canal. Goiás Velho foi não briguem comigo, tá? É cidade de Goiás ou Goiás Velho, porque muitas vezes eles não gostam muito. Os vilaboenses não gostam que chamem de Goiás Velho. Foi o primeiro vídeo de Tesouros Brasil. Parece que eu tava correndo uma maratona, porque eu tava tão nervoso, que a adrenalina lá em cima. Mas é uma cidade super charmosa, né? Que é tombada pela Unesco. Terra de Cora Coralina, com todos os seus poemas. E o legal do Tesouros do Brasil é que eu sempre fui uma pessoa muito aplicada na escola, sempre gostei muito de escola, sempre detestei história. Especialmente história do Brasil. Nunca gostei, nunca me interessei. Com o Tesouros do Brasil, quando você vai para um lugar desses, como a cidade de Goiás, você começa a entender. Quando a gente ficava lendo aquilo, entradas e bandeiras, expedições para o interior do Brasil. Quando você chega lá, você vê assim que hoje em dia já é um acesso complicado. Com estrada duplicada, você tem que pegar várias horas de Goiânia para chegar lá. Você fica imaginando, essa galera se enfiava no mato, os bandeirantes, o Anhanguera, para chegar lá, para procurar ouro, sabe? Aí você começa, mas quem chegou antes? Quem veio depois? Quais foram as rotas? E aí hoje eu sou apaixonado por história brasileira. E é legal esse diálogo, né? Da história do lugar com as pessoas. Cora Coralina, pra vocês terem uma ideia... Cora Coralina, naquela época, fugiu com um homem casado. Saiu de Goiás e foi para o interior de São Paulo. Aí ela teve os filhos, ela fazia doces, ela adorava fazer doces, quis ser vereadora, perdeu a eleição para vereadora Cora Coralina. Aí, aos 70 anos, a mulher vai estudar datilografia para datilografar os poemas dela. Aos 75 anos, ela lança o primeiro livro.
Eu acho isso tão legal, porque tem gente assim que ai, não consegui viver, já estou com 50, já estou com 40. A mulher com 75 estava começando a lançar um livro, né? E lá você vai conversando com as pessoas, você vai sabendo também todas as As fofocas, fofocas, a galera fala, porque ela era uma mulher de personalidade forte. E aí eu também não sabia disso, até ir lá, começar a conversar, eu descobri que tinha, tipo assim, ela não se bicava com muita gente, porque ela tinha essa coisa, né, de ser muito pra frente. Naquela época, ela saía da Muito cidade e ia pra atrás frente, do homem casado. Então, assim, como você vai lá, vai para Minas Gerais, né? Como você vai fazer uma coisa lá, a gente falou da Cora, podemos falar da Adélia Prado, viva, em Divinópolis. Não, deixa eu pesquisar essa mulher, quem é, o que ela fez, qual é a cultura, qual é a comida daquele lugar. Então, isso é muito bacana, porque também é um elemento incentivador, né? Para você, até para você despertar. Eu vi os seus vídeos, é muito legal, né? Seu canal é muito legal, muito bem feito. Dá uma vontade de você ir lá, porque você mostra uma praia, como é que é, e mostra as pessoas. E é legal isso, né? Às vezes a gente está nesse país que é tão fascinante, que é tão diverso e é tão único ao mesmo tempo, né? O Brasil é o mesmo país, com a mesma língua, com jeitos diferentes, com comidas diferentes, com danças diferentes, com costumes diferentes e tal. Mas é o mesmo país e às vezes a gente não valoriza essa riqueza desse país imenso, né? Cara, assim, a gente tem várias coisas que motivam o Tesouros Brasil, motivam a mim a continuar com o projeto, porque trabalhar com rede social e com YouTube, com canal, é tudo muito... É meio desgastante demais, assim. Você fica muito vulnerável. Eu comecei esse projeto achando que eu não ia ter chefe nenhum. Na verdade, cada like é um chefe, né? Cada comentário é um gerente que tá aqui na sua orelha. Mas, assim... Você é daqueles que tem 200 elogios e um te critica e você fica na crítica? Então... É o André, assim. É complicado isso. Mas uma das coisas que mais motivam a gente, além de fazer o brasileiro descobrir novas coisas, é quando esse nosso público se vê e se vê bem representado. Assim, quando a gente lê um comentário das pessoas locais, a pessoa que fala, nossa, eu amo essa praia, eu amo essa cidade, obrigado por ter mostrado esse canto. Nossa, muitos brasileiros que moram no exterior e falam, nossa, estava morrendo de saudade desse lugar. Quando a gente vê que a pessoa se vê bem representada e trabalha um pouco aquela coisa do orgulho e da autoestima, para mim ali todos os haters, todas as inconsistências e dificuldades de trabalhar com isso somem e a gente fica super emocionado. Eu dou palestra no Brasil todo, já fui para todos os estados, tá? E adoro conversar com as pessoas. Você assim, todos já? Todos. A região norte inteira, nordeste, e várias vezes. E os interiores, que também... Os interiores são diferentes das capitais, né? Até no sotaque, na pronúncia. Eu estive agora na Praia de Carneiros, lá no interior de Pernambuco, que é um lugar que é um paraíso, né? No casamento do João e da Tabata. E é tão legal, porque eu fui um dia antes, né? Aí tem a igreja de São Benedito, eu queria entender a história da igreja de São Benedito, o que fizeram a história... É muito interessante que cada lugar que você vai, né? A região norte é de uma riqueza. Você pega aquelas distâncias, 20 dias para ir de barco de um lugar a outro do Amazonas. Isso é impressionante, né? Imagina 20 dias... Você está num lugar no Rio Amazonas que você não olha eu um até lado não no fiz outro, nenhuma dessas grandes oceano. expedições, assim. Eu quero fazer fluviais ainda vou fazendo. O que falta para você? Quando você... No seu canal, por exemplo, as pessoas dão sugestão? Sim, sempre. Você não foi para tal lugar, vai lá. Sempre peço, assim. As pessoas gostam muito de praia lá no canal, mas o que eu tô querendo fazer muito é festas populares, assim, também, eu gosto muito de festa. As festas de São João, por exemplo, do Nordeste, são impressionantes. Exato, eu conheci algumas, eu conheci a de Maracanaú, conheci... Parintins já foi? Não, então, aí tem várias, eu quero meio que fazer essas grandes festas e grandes festivais. Você já foi pra Cachoeira Paulista? Não, meu onde Deus. é isso? É a cidade que eu nasci. Ops. Vamos bater um papo, cadê a prefeitura pra me convidar? Eu vou te dizer um monte de coisa de Cachoeira Paulista. Mas assim, eu gosto de falar muito de viagem, gosto de falar de viajar, porque você estando num lugar é diferente a experiência. Mas o Tesouros do Brasil, uma das metas agora daqui pra frente, que a gente quer explorar mais, são essas brasilidades, mas assim, é do dia a dia, cultura. A gente quer explorar um pouco mais os nossos artistas populares, a gente quer falar um pouco mais do que torna o brasileiro tão único, tão apaixonante. Quem acompanha as redes sociais sabe que agora o Brasil Core, né, que eles estão chamando agora, o Brasil está numa alta, assim, nunca antes vista, assim, ser brasileiros, as pessoas estão vendo a gente com muita admiração. E tem uns detalhezinhos de cada região, de cada povo, né, igual você estava falando, sotaques,
que merecem ser celebrados e merecem que a gente Para a coloque um gente holofote. valorizar mais, né? Sim, Pra sim, gente sim, valorizar. sim. Obrigado, querido. Eu Obrigado que pela sua agradeço. presença. Obrigado. Muito bom. A gente vai deixar o site aí para vocês conhecerem mais o trabalho do João. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo privilégio de entrar na sua casa. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo para você. Sorria para mim, meu Brasil, assim, ria largo do fundo aqui, e aqui do nada. Não vá trair o seu dom de cair de pé. Logo agora que eu escrevi uma canção de fé. Atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, Quem libertou, quem construiu. Quem já se viu tanto Pedro viver assim.